transformou São Paulo no que é o crescimento, que São Paulo era uma vilinha com uma rua. Exatamente. A casa dela era no centro de São Paulo ali, tá lá preservada, graças a Deus. Era um centro de cultura, de debates, né? É uma personagem fascinante na sua complexidade de, entre aspas, santa e pecadora ao mesmo tempo. Pensando como século XXI, eu não gosto dela. Pensando como século XIX, ela precisava sobreviver. Ah, sem dúvida. E ela foi muito estratégica mesmo. Não, de uma pessoa que você falou, esfaqueada, ter uma filha que se tornou duquesa de Goiás. Vida, né? Ela virou uma marquesa. Como que... E a pessoa fala assim, as mulheres eram muito relegadas a segundo plano no século XIX, e eram mesmo. O simples fato dela atingir a posição que ela atingiu mostra que, uau, não era pouca coisa fazer isso. Não. É fácil a gente falar hoje. Na condição dela, é alguém que realmente merece admiração. Embora, do ponto de vista ético, sim, fazia tráfico de influência. Ponto. Tá? Então, de novo, é complexo. História é complexo. Não dá pra julgar. Tal fulano é bonzinho, tal fulano é malvadinho. Não dá pra julgar. Mas, meu amigo, quando chega um amor tão louco, a Amélia de Leuchtenberg chegou, ele foi pra Portugal, tipo, acabou. Tipo assim, nem se tocaram mais o nome do outro. Estranho, né? Porque era tão louco, ela não falou nunca mais o nome dele, pelo que eu li da biografia dela, nunca mais. Ele sai do Rio e volta pra São Paulo. Não, sim, ele fala dela, nunca mais fala dela. A Amélia de Leuchtenberg soube da Duquesa de Goiás depois. Estranho, né? Era um amor tão louco, como que apagou? Pois é. Lembra um pouco um livro de ficção, aquele amor romântico, né? Do romantismo do século XIX, aquela coisa meio, né? Castro Alves, né? Aquele negócio meio assim, José de Alencar, aquele amor assim, né? Que queima e acaba rápido. Até isso também é fascinante. Pra mim porque eu nunca mais vi. Ela, pelo que eu li da biografia dela, ela nunca mais falou dele e nem ele dela. Tipo, como se nunca tivesse assistido um amor tão louco que ele quase perdeu a cabeça. As pessoas estavam querendo acabar com ela porque ela podia pôr a monarquia em risco. Sim. Ele estava com a amante à fronte de todos. E a Leopoldina lá. E também, de novo, como Leopoldina fina. Habsburgo tem que ser treinada ali pra aguentar. Ele reclamava que ela era fria. Ele reclamava que ela era fria. Um dos motivos dele ter buscado a amante porque ela era fria. Ela ficou uma vez com a Domitila, assim, com os filhos dele com a Domitila, sentada, batendo papo. Pode terminar isso aqui, porque tem mais uma perguntinha aqui legal. Faça a pergunta. A expansão marítima é só uma expansão comercial? Isso... Foi só o desejo de lucro que fez os portugueses navegarem? Olha, isso também é outra coisa que a gente tem que repensar também. Vamos repensar? Vamos, Fernanda? Vamos, Breno. A monarquia portuguesa, ela tem 2 pilares na época da expansão. O pilar comercial, ganhar dinheiro, ok. E um pilar religioso. Os portugueses viam a sua navegação para a África, para a Ásia e para o Brasil como uma cruzada. Não é à toa que as velas das caravelas tinham uma cruz. Aí, aquela cruz, né? Não é à toa que Portugal entendia o processo de navegação como uma conquista religiosa, uma guerra santa religiosa. Então, outro erro que os professores, infelizmente, acabam cometendo, aí é uma herança de um mau marxismo. Há um bom marxismo, mas há um mau marxismo, aquele que olha a história do ponto de vista da economia. Exato. E cultura, aspectos religiosos, não. O ser humano é um ser simbólico. Nós somos motivados pela cultura. Lucro nos motiva, claro que nos motiva, mas nós somos motivados por valores, por ideias. Olhar a expansão marítima sem olhar essa visão católica, cristã, né, de luta contra o mouro, né, que é o islâmico, de conquista de almas, que, de novo, você pode discordar, tá? Talvez nem deva concordar com isso, mas era o pensamento deles. Para eles, navegar era salvar almas das pessoas. Mas eu discordo disso hoje. Não estou pedindo para você concordar, mas eu estou pedindo para você entender. De novo, história sem julgamentos prévios. O que acontece nas escolas hoje é o julgamento. A história está sendo julgada. Daniela, consegue colocar aquela foto? Aquela imagem? Fizeram de tudo para apagar a imagem da monarquia, república no início, certo? A gente vai voltar agora aqui. O verde não é da mata e o ouro, o amarelo não é do ouro. O verde é dos...
Família Orleans e Bragança, família Dom Pedro I e, aqui? E a família Habsburgo, que falamos bastante aqui da Leopoldina. Família Habsburgo é uma herança portuguesa e uma herança austríaca. A nossa bandeira tem a herança austríaca. Há uma conexão Viena-Rio de Janeiro aí show, muito... né? Chique. Lisboa, dá uma passada por Porto, né? Vamos lá. Mas a minha pergunta é... Eu sei que quando entrou a República, fizeram de tudo, até a lei do banimento para tirar... Por que na República mantiveram as mesmas cores? Você sabe por quê? Porque essa bandeira aqui é a bandeira do positivismo, né? É a bandeira positivista que era pensada, o positivismo pensava, que é o positivismo é a ideologia da República, né? Ela pensava uma ideia de evolução. Então, na cabeça dos positivistas, nós não podemos fazer revolução, mas sim evolução. Então, a ideia deles era, vamos manter a estrutura do império e vamos construir uma república a partir da ideia de evolução. Ordem e progresso. Ordem, não desordem. Por isso tira os símbolos imperiais, coloca a bandeira, o símbolo republicano, e mais para frente aí nós teríamos uma bandeira 100% republicana. Era essa a ideia. Mas você acha que também não poderia ser... O povo podia estar... Tinha muita gente que estava brava por ter a monarquia. Vamos manter com calma. Você também sentiu também esse tem viés? isso, né? Uma questão de você não romper com uma monarquia que, ironicamente, acabou no auge da sua popularidade. É uma das grandes ironias. 80%. As pessoas amavam Dom Pedro. Amavam a monarquia. Quando ele o que vai faleceu, gerar uma série de conflitos na República depois, posteriormente. Até por isso que eu acho que mantiveram a cor. Ele, quando ele faleceu, as pessoas... Choraram. E o governo brasileiro não permitiu. Não, porque tinha literalmente medo. Tanto que ele foi banido, né? A família real foi banida de madrugada. Porque eles falavam, se a gente banir a família real, sei lá, às 3 da tarde, talvez tenha pancadaria no Rio de Janeiro. Então manda eles pra fora do Brasil de madrugada, meio que às escondidas. E ele queria continuar Dom Pedro, né? O Deodoro era amigo pessoal do Pedro. Não, e ele falou, viva imperador, até que daí depois... Ele declarou a república falando viva imperador. O Brasil não é para principiantes mesmo. Mas é uma figura bem significativa, né? Então já acabamos aqui dizendo que já sabe das cores, mantiveram. Acabamos a parte 1 de história, daqui a pouco a gente vai voltar para a parte 2 de geopolítica. Eu quero te agradecer, porque eu estava querendo a história não contada. Conseguiu curar alguns achismos? Eu espero que você tenha curado alguns achismos, porque nós curamos de uma visão neutra. História não se estuda com a sua opinião, se estuda com fatos. Já levei várias vezes. É a sua opinião, não. É o fato que está dizendo. Por isso que quando você estuda, você tem que estudar muito. Porque tem 5... Eu estudo 4 fontes, 5 fontes. Porque tem visões marxistas, tem visões que não são. Aí você tira um apanhado dali. E não usa pela visão liberal, econômica. Sempre. Por enquanto, agradeço. Voltamos parte 2. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Agora dá um minutinho. Preciso dar um banho. Nossa, fantástico, né? Esse é um corte de um fantástico episódio do Sabe o Quê? Se você chegou até aqui, mostra que você quer mais. Assista o episódio inteiro. Até mais.